Proença, coordenadora do Coletivo Cultural Fora da Caixa, e hoje nós estamos aqui gravando a nossa primeira conversa Fora da Caixa deste ano de 2023, e o nosso convidado é um professor de yoga que é muito querido pela gente, é o Luiz Segamark. Ele veio aqui contar um pouquinho para nós sobre não só a prática do yoga, mas também sobre a história dele em relação a essa prática milenar, a todas essas diferentes práticas de yoga que a gente ouve falar e que às vezes a gente não conhece muito bem. Então eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nas coisas que ele vai falar, porque ele tem muito conhecimento sobre o assunto e a gente está muito feliz por ele estar trabalhando aqui conosco também. Obrigada, Luiz. Obrigado pelo convite. Bom dia. Bom dia a todos. Então, Luiz, antes da gente falar exatamente sobre as diferentes yogas, sobre todas essas filosofias que estão entrelaçadas, que a gente está, de uma certa forma, num momento onde isso é popular, porém muito superficial. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente como foi a sua trajetória, de que maneira a yoga entrou na sua vida. Tá. Para que as pessoas entendam de onde você está vindo. Muito bem. Bom, o ano em que eu comecei a praticar foi em 1985. Naquela época, acho que até hoje, as escolas têm o costume de fazer uma semana de saco cheio. Não sei se chamam assim ainda, mas naquela época era assim. Na época que eu estava no ensino médio, que acho que nem chama ensino médio mais, faziam uma semana sem aula, porque era uma semana que emendava feriado já, então chamavam de semana do saco cheio e ficava uma semana sem aula. A escola onde eu estudava resolveu fazer uma semana cultural em vez disso. E eles colocaram várias palestras, atividades, fizeram um teste vocacional. Uma das atividades que colocaram foi uma palestra de yoga. E eu assisti a palestra, achei muito interessante e fui procurar e comecei a praticar em 1985. Aí eu acabei me mudando de Sorocaba para fazer faculdade, fiquei um pouco praticando sozinho, estudando sozinho, porque onde eu estava não encontrei o professor, mas quando eu voltei para Sorocaba eu retomei a prática com o professor e em 1997 eu comecei a dar aula, então em outubro do ano passado fez 25 anos, completaram 25 anos de aula. É uma bela experiência. E de lá para cá eu já fiz cursos de formação, cursos de 2 anos, fiz uma especialização na FMU, que foram mais 2 anos. Você como tem já não só a experiência de anos, mas em relação à formação, que peso que você coloca na formação de um professor de yoga? Porque a gente vê yoga hoje sendo dada numa academia, sendo dada em praça, sendo dada oferecida em diversos locais, e a minha dúvida às vezes é: será que essas pessoas sabem mesmo o que elas estão fazendo? Porque não é uma prática tão óbvia e tão simples para que as pessoas façam um curso de um fim de semana e saiam aí se auto-intitulando, vamos dizer, professores de yoga, Como que é o processo de formação e qual é a importância de você conhecer a formação de um professor de yoga antes de passar a ser aluno dessa pessoa? Olha, a formação é essencial, porque yoga não é só uma prática, é uma prática de uma filosofia, é uma prática de uma certa teoria. Então, se a pessoa não conhece a teoria que está por trás da prática, o que ela está praticando não é yoga de verdade. É muito diferente de uma prática cujo objetivo é o corpo. Se você vai fazer, por exemplo, uma musculação, você não precisa estudar anatomia,
fisiologia, cinesiologia e biomecânica. Se você fizer o exercício de acordo com a instrução que foi passada, você vai ter o objetivo. Mas como yoga não é para o corpo, aliás, o único ramo que usa o corpo é o Hatha Yoga. Todos os outros ramos de yoga nem citam o corpo. Você poderia enumerar esses outros tipos de yoga? Porque algumas Posso. pessoas não conhecem, e daí você retoma para a questão do físico, que é a mais conhecida. Isso, tá. Então a gente retoma depois. Sim. Bom, na Índia existem registros já de mais de 10 mil anos de idade de prática de yoga. Então, esse período é chamado de protoclássico. A gente vê imagens, gravuras, estátuas de pessoas que não estão em posições convencionais. Você vê uma coisa toda esquisita ali, você fala, bom, a pessoa não está esperando o ônibus naquela posição, ninguém vai fazer uma coisa corriqueira, a pessoa não está ali amassando um pão naquela posição, não é uma coisa convencional. Aí é alguma coisa diferente da rotina. Então, mas a gente não tem assim nada mais específico. Então, essas posturas que são representadas são da época protoclássica. Aí pré-clássico é quando já surge a escrita na Índia. Imagine, quando surgiu a escrita na Índia, eles já registraram algumas práticas. Eles falavam da importância da prática, mas ainda nem tinha esse nome de yoga. Mas eles citavam técnicas. Era um conhecimento oral, totalmente que era oral. transmitido oralmente, e daí, a partir da escrita, foi registrado, mas com certeza isso já tinha uma história. E da mesma maneira que as religiões, na prática de yoga, é interessante você perguntar qual é a sucessão discipular, vamos dizer assim, é o termo que eles usam, né? A linhagem que você segue. Com quem você aprendeu? E essa pessoa aprendeu com quem? E essa pessoa aprendeu com quem? Porque a gente pode, hoje em dia, a gente conta com os livros, né? Sim. Mas a gente sabe, é um ditado que eu já ouvi muitas vezes, papel aceita tudo. E o livro também, ele é passível de interpretação equivocada. Isso. Né? Porque, assim, a pessoa que pratica yoga, que vai querer se aprofundar, é lógico que a gente vai falar, estude os clássicos, vá lá no Patanjali, vá buscar. Mas mesmo assim, eu entendo como você coloca que existe a necessidade de uma transmissão oral. Existe a necessidade de você ter um mestre que tenha experiência, que tenha tido um mestre da linhagem que você está entrando, que você está buscando, para que você alcance um nível mais autêntico de prática. Sim. Como no budismo, né? A pessoa pode ter comportamentos budistas, mas não necessariamente ela está vinculada a uma linhagem budista, que é muito diferente. Então, acho que no yoga funciona meio parecido, né? Dessa forma, né? As tradições que existem daquela época, que é o que a gente considera como autêntico, né? É o que vem da tradição, é o que vai garantir para você que dá resultado. Justamente porque se consolidou ao longo dos séculos, todo mundo que fez aquela prática teve resultado, então aquilo vai... Então os textos, eles são muito sucintos para facilitar a transmissão. E aí, ou você tem um texto que dá a parte conceitual, mas você olha o conceito e fica pensando assim, mas como é que eu pratico isso? Ou você acaba pegando um texto que trata especificamente da prática, que é o que aconteceu para cá no Ocidente, né? Você pega um texto que descreve um exercício qualquer, mas não dá toda a parte conceitual, não diz o que está acontecendo internamente, que isso que é importante, isso que é yoga. É isso que vai proporcionar a transformação, não colocar o pé atrás da cabeça. Então você pega um texto que mostra um exercício no qual você coloca o pé atrás da cabeça, mas existia um mestre para explicar o que você deveria buscar internamente enquanto aquilo acontecia externamente. E isso se perdeu por falta dessa tradição da transmissão. As pessoas leem um livro
e querem dar aula. E no livro você não tem a informação completa, infelizmente. Eu acho que até felizmente, de uma certa forma, sim. Porque isso seria motivo de mais confusão ainda, talvez. Não sei. Mas acabam acontecendo essas corrupções, como a gente vê hoje em dia, que a pessoa até faz coisas interessantes com o corpo e você pergunta para ela que tipo de yoga ela pratica, ela não sabe. Ela, faz 5 anos que eu pratico yoga. Qual yoga? Sei lá. Deve ser muito frustrante, né? Para você que trabalha com isso e ver alguém que está, de uma certa forma, até se dedicando a uma prática, mas ela está, na verdade, ela está na superfície, só na casquinha ali. Isso. Porque o objetivo dela, talvez inicialmente ela tenha entrado por uma questão física, que hoje os médicos indicam, né? Vá fazer uma yoga, do mesmo jeito que acontece na meditação, vá buscar uma meditação, como se você fosse melhorar a sua condição física, mas sem levar em conta a sua mente, as suas ações, né? Exato, da mesma forma que também não é meditação. Porque as pessoas querem uma coisa, não, mas tem que ser meio rapidinho, vamos lá, me ensina aí que eu vou, né? Talvez até dar uma aula disso depois, não sei. Sim. Mas mesmo que ela não vá com essa ambição, ela está mais preocupada com o condicionamento físico dela, com a condição física, do que com o conjunto. Né? Então, mas você citou uma coisa muito interessante. Muita gente procura a prática de yoga por indicação médica, de profissionais da saúde os mais diversos, psicólogo, psiquiatra, neurologista, cardiologista e etc. E a pessoa vem com essa expectativa de uma transformação, com isso que todo mundo fala, que yoga é essa coisa maravilhosa, transformadora, e a pessoa não questiona o motivo pelo qual, depois de muito tempo de prática, ela ainda não teve resultado. Isso era uma coisa que me angustiava quando eu fazia minha prática com professores, assim, né? Eu fazia lá o exercício e voltava e estava todo mundo assim, ai, que maravilha, nossa, que sensacional. E eu me achava o maior vira-lata do mundo, porque eu voltava e pensava assim, isso é muito chato. Mas e daí? É isso? Tudo bem, alonguei, relaxei. Mas como é que isto vai me proporcionar tudo aquilo que prometem que o yoga faz? Como é que daqui eu chego ali? E isso é uma coisa que não é passada. A pessoa fica só fazendo isto sem obter o resultado. Ela pode até alongar um pouquinho, pode melhorar um pouquinho a respiração, de repente ela dorme um pouquinho melhor. E para muita gente isso já é o paraíso, né? Mas do ponto de vista do yoga, isso é só o começo. Isso é só a introdução. É a introdução, você tem que estar 100%, né? É igual se você quiser competir numa corrida de carro. Você tem que primeiramente ter um bom carro. Sim. Senão não... Aí a técnica que você tem vai fazer a diferença quando você tem um bom carro. Igual na música. Você quer ser um bom músico. Ter um bom instrumento, né? Faz toda a diferença. Você pode até ter uma técnica, mas um instrumento que não tem afinação, você não vai conseguir tocar tão bem. Então, o equipamento tem que estar preparado para todo o trabalho que vem depois. O trabalho realmente do yoga vem depois. Porque o que você obtém nessa primeira fase, até assim, se você está procurando alongamento, eu falo isso para os meus alunos. Se você quer alongamento, faça aula de alongamento, porque é uma coisa muito específica. Se você precisa do alongamento, em vez de fazer todas essas outras coisas, fazer exercício de respiração, fazer relaxamento, fazer posturas de fortalecimento, vai e faça uma aula que é inteirinha de alongamento. Se é isso, né? Se é disso que você precisa, vai lá. O yoga proporciona isso, mas
só como uma primeira base, parte. a primeira parte. Depois que você estiver muito bem, razoavelmente bem, vai começar o trabalho interno, porque esse é o objetivo. Sim. Sim. E na Índia, se você for ver, o pessoal até hoje não senta em cadeira. Até hoje, eles sentam no chão. As feiras são no chão, dentista na praça no chão também, né? Você vê todo mundo sentado no chão. Então, quando essa pessoa resolve fazer uma prática meditativa, basicamente, se ela fechar o olho, o resto já está garantido. Nós não. Nós temos muita dificuldade de sentar, mobilidade de quadril, alongamento da musculatura, fortalecimento do tronco para sustentar uma postura meditativa. A gente não tem nada disso. Então, até existe esse trabalho preparatório, por isso que o Hatha Yoga acabou sendo o mais adotado aqui no Ocidente, porque como a ferramenta é o corpo, ferramenta, não é o objetivo, a ferramenta recebe benefícios. Sim. E o pessoal ouve falar nos objetivos principais, no objetivo principal, que é a libertação. Libertação, esse é o objetivo, né? Que acontece como consequência da meditação. Esse é o objetivo principal. Então as pessoas vêm porque ouvem falar no objetivo principal e acabam se contentando com os objetivos secundários do Hatha Yoga, que os outros tipos de yoga nem falam de postura, não falam de asana. Asana, a palavra asana literalmente significa assento, porque você vai se sentar para fazer a meditação. O pessoal que pratica Bhakti Yoga, você perguntou, né, dos tipos de yoga, a gente pode voltar nisso. O pessoal que faz Bhakti Yoga, que é o yoga devocional, para eles, asana é o tapetinho, é o assento. Aonde ele se prepara, onde você se assenta para fazer a sua devoção. Então, asana é o tapetinho, não é a postura. No Hatha Yoga, asana também é o lugar onde você se assenta, mas acaba sendo a postura corporal também. E aí, a gente usa a postura corporal para fazer um autoestudo e uma transformação da postura interna. Qual é a sua postura? O Patanjali diz que esse é o texto fundamental, né? Todo mundo que quer saber, quer praticar yoga, tem que conhecer o texto do Patanjali. Se não conhece o texto do Patanjali, lamento, a pessoa não praticou yoga. Está se enganando. Está se enganando. Não está se enganando, ela está sendo enganada. Isso eu comentei numa aula recente aqui no SESC, né? Que é um discurso famoso de Santo Agostinho. Santo Agostinho foram questionar que a igreja estava perdendo fiéis. E o Santo Agostinho falou o seguinte: olha, a igreja basicamente tem 3 componentes. Deus. Deus não erra. Você vai dizer que Deus errou, né? A culpa é de Deus? Não, a culpa não é de Deus. As pessoas que estão ali são leigas. Elas estão ali para receber, elas estão buscando. Elas estão ali para receber uma orientação, receber um conteúdo, para receberem motivação para buscar um resultado a partir daquele conteúdo. Então, os leigos também não são responsáveis por esse fracasso. Então, o responsável é a pessoa que está aqui, que deveria transmitir isto da maneira correta e não está fazendo bem feito esse serviço. Quando você coloca a Hatha Yoga, por exemplo, né? A pessoa foi buscar a Hatha Yoga. Dentro dessa perspectiva de busca, você menciona ou explica cada uma das outras yogas numa forma de integração, ou é uma coisa que é como se fosse práticas diferentes dentro da mesma tradição? Olha, uma vez o meu professor, né, um dos meus professores, mas que eu considero assim, Marcos Rojo, ele fez uma comparação que eu achei muito fácil de você assimilar, que assim,
A prática de yoga é como uma pizza. Você pede uma pizza, qualquer sabor que seja, marguerita, por exemplo, né? Você pede uma pizza marguerita. Cada pedaço é marguerita. Você vai escolher qual pedaço para comer. Aí é uma coisa pessoal. De repente você olha, você gosta daquela que tem mais tomate. A outra pessoa gosta daquela que tem mais manjericão. A outra pessoa gosta daquela fatia que tem mais queijo, mas tudo é marguerita. Então, se você comer qualquer um dos pedaços... Não necessariamente você precisa praticar, no sentido de integrar na sua prática todos os outros aspectos. Então, aí é isso que é muito legal também, porque tanto dentro de um próprio ramo, quanto dentro de todo esse arcabouço que é yoga, que tem esses vários ramos, depois que você começou, não dá para você praticar Hatha Yoga. Se você praticar Hatha Yoga de verdade, não tem como você deixar de praticar Karma Yoga, Bhakti Yoga, todos os outros ramos de Yoga acabam sendo consequência do Hatha. Porque se você... A porta de entrada seria o Hatha? Não necessariamente. Não. É assim, tá. Como eu estava falando da pizza, né? Algumas pessoas já têm uma característica mais devocional. Okay. E elas se dariam muito bem indo direto para a prática de Bhakti Yoga. Mas olha que interessante, a hora que ela está lá fazendo a devoção dela, que ela pega, por exemplo, o Japamala, o pessoal Hare Krishna, né? O Japamala tem 108 contas. Mas eu ouvi dizer, e o Mahamantra, né, aquele Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Isso foi uma repetição do mantra. Eles fazem 108 repetições desse mantra, mas eu ouvi dizer que o Guru pede para fazer pelo menos 16 voltas do Japamala. Você consegue imaginar uma pessoa fazendo uma volta, são 108 repetições, sem ter o mínimo de condição física de ficar sentada? Então, lá na Índia isso não é problema. Todo mundo fica horas e horas e horas sentado sem apoio nas costas, diretamente no chão. Lá não é problema, mas aqui para nós é. Então, até um dos textos tradicionais do Hatha Yoga, porque o Patanjali, o Yoga Sutra do Patanjali é o fundamento de todos os tipos de yoga, todos os tipos. O Hatha Yoga, que é um dos tipos tradicionais, também tem os seus textos que vão determinar a prática. E o Hatha Yoga Pradipika, ou Hatha Pradipika, diz que não existe Hatha sem Raja e não existe Raja sem Hatha. O Raja Yoga usa como ferramenta a própria mente, diferente do Jnana Yoga, que usa o intelecto. Aí você vai ver que a mente, a gente chama mente, olha que palavra pobre, né? Tem que abarcar o que na Índia eles têm 16 palavras diferentes para expressar. Aqui tudo a gente fala mente, né? E mente a gente ainda não consegue entender. Lá eles uma têm... observação outro dia que assim, eu não fiz nenhum comentário adicional, porque não era assim, a ocasião para isso, mas uma pessoa explicando em relação ao cérebro, né, falando que a função cerebral, na verdade, estaria no estômago e tal, e eu fiquei ouvindo aquilo e falei, bom, primeiro que ele não está falando de cérebro, está falando de mente. A pessoa relaciona o órgão cérebro como responsável por todas as questões fisiológicas, digestivas, tal. Na verdade, na minha concepção, né, dentro daquilo que eu estudo e que eu entendo, aquilo é um desserviço. Sim. Né? Porque além de você estar passando uma mensagem equivocada, porque se você está lidando com esse assunto, eu acho que assim, vale explicar profundamente, né? Que o cérebro e a mente são coisas diferentes, né? As funções cerebrais, as funções digestivas, tudo está relacionado, mas a gente está falando da mente.
E são vários aspectos da mente. Que para nós, a mente é uma palavra só, como você falou, empobrecida, esvaziada e mal compreendida. Sim. Porque mesmo quando você fala, você precisa preparar a sua mente, mas de que mente que você está falando? Isso. Né? Lógico que nem todo mundo vai ter essa profundidade ou essa informação, mas é muito perigoso quando a gente ouve pessoas que estão passando essa informação para terceiros como corretas e, de uma certa forma, você cria um número de pessoas que vai passar aquela informação adiante. Então, existe um livro chamado O Segundo Cérebro, que trata justamente do intestino. Sim. E para alguns aspectos do funcionamento do nosso corpo, o intestino manda mais do que o cérebro. Sim. Inclusive o intestino manda no cérebro, em alguns aspectos. É o inverso, né? Sim, é o inverso, e é por isso que muita gente está enfesada. Exatamente. Porque o mau funcionamento do intestino causa um mau funcionamento geral, inclusive da mente. E a pessoa fica transtornada porque está cheia de fezes. Isso é enfesado. Porque na verdade, assim, entendendo as fezes, né, a urina, todos essas substâncias que o corpo produz, na verdade a gente está falando de substâncias tóxicas. Sim. Que devem ser eliminadas. Então você fica envenenando o próprio corpo, né? Hoje as pessoas têm uma vida mais sedentária, então assim, elas não vão no banheiro quando elas estão com vontade, porque às vezes elas não podem, elas estão ou trabalhando ou em atendimento. Então assim, você vê gente que fica com problemas de saúde por conta disso, porque fica segurando, né? Não vai no banheiro, e aquela substância que fica no organismo, ela vai sendo reabsorvida de uma forma equivocada, né? É muito sério isso. E não só pelo enfesamento, no sentido da pessoa ficar brava, com raiva, mas ela está tudo relacionado. Mas é um autoenvenenamento, né? Além da pessoa acumular substâncias prejudiciais, ela está deixando de produzir as substâncias que são essenciais para a sensação de bem-estar e que são estimuladas pelo funcionamento do intestino também. Certos hormônios aí que produzem a sensação de bem-estar são sinalizados pelo intestino. Então, além dela acumular substâncias ruins, ela não está produzindo as substâncias boas. Então, é um desequilíbrio muito radical. Agora, voltando na questão da postura, né, que eu estava citando o texto do Hatha Yoga, que fala: não existe Hatha sem Raja, e não existe Raja sem Hatha. O Hatha Yoga, o Raja Yoga, é aquele que usa a mente, vamos falar mente, né? Sim. Como ferramenta. Mas como é que você vai? Então seria a meditação pura, você sentar e já ir para a meditação. Mas como é que você vai praticar uma meditação se o seu corpo incomoda? Se você não consegue ficar 5 minutos parado e já começa uma dor aqui, uma dor ali, um mal-estar, uma sensação esquisita, a respiração irregular, e começa a doer. Então, você não tem como praticar o Raja, que seria a pura meditação, sem ter um mínimo de disciplina do corpo. Assim como também não faz nenhum sentido você fazer aquelas coisas com o corpo, ficar num pé só, com o outro pé atrás da cabeça, ficar de cabeça para baixo, se não for para praticar meditação depois. Então, para quem, né, nunca praticou yoga ou para quem tem essas dúvidas, pelo que você está me falando, então, a prática física, no sentido de se preparar, melhorar as condições físicas para você poder chegar no processo de meditação. Sim. Esse seria um dos objetivos principais. O objetivo principal é a meditação. É a meditação. É a meditação. Então, mas aí, como eu estava dizendo para você, né, que se você pratica corretamente um dos ramos, não dá para deixar de praticar os outros. A pessoa que vai fazer o Bhakti Yoga, que é o devocional, claro que ela vai ter uma ação no dia a dia mais refinada. E a ação do dia a dia é o Karma Yoga. Tá. Assim como você não vai
praticar um Hatha Yoga, no qual a gente usa o corpo como ferramenta para entender a não violência, por exemplo. Todo mundo não está falando que o mundo está violento, Gandhi. Se a gente quiser, pergunta para qualquer pessoa o que precisa para melhorar o mundo. Precisa acabar com a violência. Tá, mas se a pessoa se violenta, por que ela, né, vai estranhar receber violência externa e por que ela vai estranhar violentar outras pessoas? Ela nem percebe, ela não tem parâmetro, ela não percebe que está se violentando. Então, quando a gente faz uma postura de yoga, aquele momento é para você se perceber fazendo as coisas. Qual é a minha postura? E tem gente que vai lá, eu falo assim, por exemplo, né, um dos exercícios, joelhos estendidos, pernas afastadas e relaxe. E aí, a hora que eu dou uma olhadinha assim, a pessoa está forçando, ela segura nos pés e começa a puxar porque ela acha que o objetivo é encostar a cabeça no chão. Mas eu não falei isso, eu falei relaxe. Ou seja, ela mesma já se violenta. A pessoa se violenta. A pessoa que se violenta, ela vai receber a violência com naturalidade. Então ela vai exagerar em tudo. No trabalho, no trânsito, nos relacionamentos. É um modo dela estar no mundo. E a gente acaba, você falou de banalização, né? O professor Hermógenes, eu tive algumas aulas com ele, ele sempre falava que um dos maiores males da humanidade é a normose, tudo vira normal. Essa banalização, essa violência é normal. Então, aquele momento ali é para você se observar. Eu me violento? Eu não quero mais a violência no mundo. Gandhi não falou, seja a mudança que você quer ver no mundo? Então, aí eu falo, relaxa, a pessoa e força. Ela está se violentando. A partir do momento que ela entende que aquilo é uma oportunidade dela praticar a não violência, usando o corpo como ferramenta, isso vira uma ferramenta interna. Isso transforma a maneira dela ser. Então, a partir dessa experiência, ela já não aceita mais a violência ali fora do tapetinho. A gente fala no tapetinho, né? Porque o que adianta você ali no tapetinho se sentir maravilhoso? Porque ali estamos entre amigos, é um ambiente controlado, tá tudo bem. Ninguém tá te provocando. Tem musiquinha, tem cheirinho de incenso, tá tudo lindo. Saiu dali, na primeira esquina você toma uma fechada, você vai lá e dá um tiro no cara, ou você joga o seu carro em cima, atropela alguém. Então você não está fazendo yoga. Por isso que eu falei que não existe, né? Se você realmente pratica o Hatha Yoga, que usa o corpo como ferramenta, e você entende, você vivencia a não violência e quer isso para a sua vida, quando você sai dali, a sua vida vira Karma Yoga. Sim. É uma extensão, né? Isso, você, então, aí naturalmente na mesma forma. Você vai ter aquela vibe, né, de estar naquela conexão com você mesmo, falar, nossa, quando eu estou aqui é tão gostoso, eu quero mais disso, eu quero isto o tempo todo. Sim. Então eu vou ficar assim, não interessa como a pessoa vem até mim, eu quero aquela sensação que eu tenho ali naquele momento. Então como é que eu faço? Ali naquele momento eu não me violento. Então, fora dali eu também vou agir da mesma maneira. Então, eu acho importante, Luiz, a gente mencionar que, assim, lógico, as pessoas buscam yoga às vezes por razões diferentes. Porém, mais de 90%. O nosso trabalho aqui no coletivo, a gente sempre tem uma preocupação, não só de trazer informações corretas, mas de trazer pessoas que vivem aquilo que elas falam, né? Porque a maioria das pessoas hoje falam uma coisa e fazem outra. Então, para as pessoas que querem se aprofundar na filosofia do yoga, nas vertentes todas, na forma como expandir a sua prática para as outras, para os outros momentos da vida, né? Fora, na sociedade, enfim, de maneiras mais assertivas, nós estamos também aqui com o Luiz
preparando um material muito interessante, muito profundo, de aprofundamento, né, para pessoas que desejam conhecer mais profundamente essa filosofia, essa forma de estar no mundo. Então, a gente gostaria só de colocar isso, porque não é fácil nós encontrarmos pessoas que tenham essa... Eu vou falar formação, porque é uma palavra mais conhecida, mas, na verdade, esse embasamento todo, porque às vezes uma pessoa tem uma formação, mas ela não pratica também. Então, assim, né, o diploma, o papel, não necessariamente revela aquilo que a pessoa faz, né? Então, no caso do Luiz, que é uma pessoa que está praticando e vive isso, é um privilégio para quem realmente deseja se conectar com essa tradição, poder realizar esses encontros, poder estudar, poder fazer perguntas, porque eu, por exemplo, que sou uma pessoa que gosta muito de estudar, na minha vida, as pessoas que eu mais valorizo são as pessoas que foram meus mestres, né? Que eu posso afirmar que a minha vida foi muito sortuda em relação a isso. Então eu tive mestres maravilhosos e a gente procura trazer essas pessoas para que outras pessoas também tenham acesso. Então, quem quiser conhecer mais profundamente o yoga, nós estamos realizando encontros mensais de estudo, né, de aprofundamento. E também, quem tiver interesse, lógico, pode também vir fazer as práticas semanalmente como um curso regular, que daí já é uma outra abordagem, vamos dizer assim, dentro dessas técnicas todas, dessas práticas todas, mas algo que não vai focar na parte mais filosófica e profunda, por questões só de tempo, na verdade, porque para quem faz e pratica, está tudo unido, né? Mas para quem vem buscar, às vezes, um curso de aprofundamento, às vezes a pessoa já tem um pouco mais de prática, mas não necessariamente. Então, quem tiver interesse também, depois pode buscar essas informações no site do coletivo, né? Então, eu gostaria um pouquinho, Luiz, que você colocasse, assim, quais são os objetivos diferentes, tanto das aulas regulares, tá? Quanto desses encontros de aprofundamento, para que as pessoas entendam aonde que elas vão se encaixar, caso elas queiram participar desses encontros. Certo. Bom, na parte prática, né, nos encontros que são predominantemente práticos, porque não dá para a gente fazer uma prática sem mencionar, né? Sim. Hoje nós vamos, por exemplo, chega num dia aqui, numa quinta-feira, e eu falo, hoje a gente vai praticar não violência. Então, em todos os exercícios, você vai saber que você deve encontrar a não violência dentro daquela proposta. Eu lanço um desafio, então faça determinada coisa com o seu corpo. E você vai descobrir quanto daquilo você consegue fazer, por quanto tempo, sem permitir que aquilo seja uma violência. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho da teoria, né, para saber o que está fazendo ali na prática. Mas é o momento de você ter a sua prática. E a parte dos estudos, eu tenho esse interesse, eu trabalho sempre nesse sentido de criar uma autonomia no praticante. Eu quero proporcionar essa independência. Eu não vejo sentido em alguém precisar passar o resto da vida com outra pessoa ali falando, agora você faz isso, agora você faz aquilo, agora você, poxa, somos crescidinhos, você não tem autonomia na sua vida de tomar suas decisões, né? Então, até para meditar, né? É um pouco isso também, isso. Porque a gente também ensina as práticas, as posturas, as respirações, as mentalizações que você pode fazer, mas daí eu, pelo menos, não faço isso. Eu já falo, bom, então agora você vai praticar. Isso, você já Tenha conhece... dúvida, venha. Exatamente. Quer praticar em grupo? Maravilhoso. Mas se você só vem praticar quando tem um professor, não, aí não alcança o objetivo. Imagine assim, por exemplo, cada vez que você vai escovar os dentes, você tem que chamar o dentista. Exato.
Não faz sentido nenhum. Então, a partir do momento em que você conhece o fundamento das práticas, sabe qual é o objetivo, sabe cada técnica daquele ramo de yoga, que no nosso caso aqui vai ser o Hatha Yoga. Eu posso até, né, trabalhar outras coisas, mas o foco vai ser o Hatha Yoga. Então, a partir do momento que a pessoa conhece as técnicas, conhece os objetivos secundários, sabe a maneira correta de praticar, ela vai ter autonomia de determinar qual vai ser a prática dela. Hoje eu estou precisando fazer tal coisa. Hoje eu vou só meditar. Hoje eu estou, estou voando. Vou sentar e meditar porque aí vai ter o máximo de aproveitamento. Hoje eu estou precisando alongar um pouquinho antes, porque se eu sentar para meditar desse jeito não vai rolar. Então a pessoa, né, hoje eu estou dura aqui. A pessoa vai ter autonomia de montar a própria prática para o máximo de benefício que ela pode ter, porque coletivamente é uma prática que corre um grande risco de não servir para ninguém, porque cada pessoa é única, cada pessoa é única, e então se eu faço um exercício que sirva para todo mundo, é bom para você ter o conhecimento, para você vivenciar, para você experimentar, mas nada como, por isso tanta gente na área de educação física procura um trabalho de personal. Sim. Porque vai ser um trabalho focado nas suas necessidades específicas, então você vai ter o máximo de aproveitamento. E com esses nossos encontros mensais, eu pretendo dar essa autonomia para que cada pessoa seja o seu próprio personal guru, né? A pessoa sente e ela fala, hoje eu preciso fazer esta prática, hoje eu preciso fazer essa técnica aqui, hoje eu vou fazer desse jeito, e pronto, e ela consegue, né? Claro que, como você disse, durante a prática surgem dúvidas. Sim. E é natural e é desejável que surjam dúvidas, que surjam dificuldades, porque é sinal de que a pessoa está progredindo. Quando ela chega num certo ponto, né? Nos nossos encontros a gente não tem como abordar todas as dúvidas possíveis. Então, claro, a gente trabalha a progressão, trabalha os conceitos, a parte técnica, o passo a passo ali, mas em algum momento a pessoa vai ficar assim, e agora? Daí... É importante, né? Eu acho que é importante ter essa orientação, assim, embora nós não tenhamos uma cultura que valorize os mestres, os professores, os gurus, né? Porque, enfim, nós não temos, né? Não vamos entrar nesse mérito. Mas eu acho que essa possibilidade é uma possibilidade maravilhosa. E que se as pessoas souberem aproveitar dessa situação, com certeza elas vão evoluir muito mais rápido. Né? É muito melhor você ter alguém que sabe para poder te ensinar, do que você bater a cabeça e ficar entre meias respostas. Né? Porque às vezes as pessoas... Né? Então, eu vejo muito isso de pessoas comentarem comigo que foram perguntar sobre determinadas técnicas, né? E aí os professores falam assim, não, isso é muito avançado. Avançado é só o que você ainda não aprendeu. Né? A partir do momento que você aprende... E onde existe a dúvida é porque a pessoa está preparada para receber a resposta. Então, mas aí a pessoa dá um jeito de... Enrolation. Fala assim, não, você não está pronto, não, isso é muito complexo, isso é muito avançado, isso é muito perigoso. Tem gente que fala isso é perigoso. Infelizmente, é bem provável que essa pessoa não conheça o processo pedagógico daquela técnica, não saiba fazer o passo a passo. Talvez ela mesma não pratique aquilo, consequentemente ela não sabe ensinar. E aí, aí acaba tendo essa limitação, infelizmente. Ok. Bom, Luiz, o assunto é muito longo, né? A gente poderia aqui ficar horas conversando e a gente vai fazer isso durante os encontros, com certeza, porque é muito bom, né? Eu acho que a gente não só ter o conhecimento, mas através do conhecimento você poder se tornar um pouco mais sábio, né? Porque a finalidade é essa, é a sabedoria, né? A sabedoria e a liberdade
elas caminham Liberdade, juntas, né? É o objetivo E principal. é o objetivo não só da meditação, como do yoga, como da filosofia, como das pessoas que trabalham com assim, o melhoramento do ser humano de uma forma geral, né? Mas eu gostaria só de colocar então que vocês podem vir às terças-feiras às 8 da manhã, aliás, às terças-feiras às 18h30 e às quintas-feiras às 8 da manhã, e os encontros de estudo serão aos sábados. Então estão todos convidados, depois a gente vai colocar o link do coletivo para que vocês tenham as informações de datas, de valores e tudo mais. Mas eu gostaria de agradecer o Luiz por ter, né, passado tantas informações importantes e interessantes e estar também compartilhando isso conosco aqui no coletivo. E eu tenho certeza que essa parceria, essa forma de troca vai ser muito auspiciosa para todos. E a gente está muito contente que você está aqui. Eu também estou muito contente de estar aqui. Muito obrigada. E vamos, né, trabalhar para que a gente possa difundir essa filosofia e de forma séria, de forma profunda, que eu acho que o mundo agradece, né? Acho que nós estamos aqui para levar justamente essa informação correta para as pessoas. Okay? Muito obrigado. Muito obrigada. Até a próxima. Espero que vocês venham praticar com isso. Obrigada.